Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as vacinas e os soros, como eles surgiram, do que são feitos e também quais são as suas principais diferenças. Vamos aprender porque é importantíssimo nos prevenir. Então, vem comigo! Vocês já ouviram falar como surgiu a vacina? Não? Bom, agora vocês vão conhecer. Mas primeiro, eu vou contar um pouquinho quem foi Edward Jenner. Edward Jenner nasceu em Berkeley, na Inglaterra, em 1749. Ele se formou em medicina em Londres e, em seguida, ele retornou para sua cidade natal, onde realizou diversos experimentos relativos à varíola, que, na época, era uma das doenças mais temidas pela humanidade. A varíola matava cerca de 400 mil pessoas por ano. Em 1789, ele começou a observar que as pessoas que ordenhavam vacas não contraíam a varíola, desde que tivessem adquirido a forma animal da doença. O médico, então, extraiu o pus da mão de uma ordenhadora que havia contraído a varíola bovina e o inoculou, ou seja, ele injetou em um menino saudável de 8 anos, em 1796. O menino contraiu a doença de uma forma muito mais branda, ou seja, mais leve, e em seguida ele ficou curado. Em 1º de julho do mesmo ano, Jenner inoculou no mesmo menino um líquido extraído de uma ferida de varíola humana e ele não contraiu a doença, o que significava que ele estava imune à varíola. Assim, estava descoberta a primeira vacina com o vírus atenuado, que em 2 séculos erradicaria a doença. Em um primeiro momento, sua pesquisa foi ridicularizada, tendo denunciado como repulsivo o processo de infectar pessoas com material colhido de animais doentes. No entanto, os benefícios da imunização logo se tornaram evidentes. O reconhecimento em seu país só foi alcançado após médicos de outros países adotarem a vacinação e obterem resultados positivos. A partir de então, Edward Jenner ficou famoso mundialmente por ter inventado a vacina. Em 1799, foi criado o primeiro Instituto Vacínico em Londres, e em 1800, a Marinha Britânica começou a adotar a vacinação. Agora que nós já sabemos como a vacina foi criada, vamos descobrir para que elas servem? As vacinas são feitas para proteger o nosso sistema imunológico, ou seja, defender nosso corpo de doenças. Dessa forma, é possível impedir que vírus ou bactérias se espalhem. As vacinas são de grande importância para a saúde pública, pois, se a maior parte da população está vacinada corretamente, isso acaba protegendo as pessoas que ainda não tomaram a vacina. Por exemplo, olhem essa situação hipotética onde ninguém está imunizado. As doenças contagiosas se espalham facilmente entre a população. Nessa segunda situação, a maior parte das pessoas foram vacinadas. Quando surge uma doença contagiosa, ela não se espalha tão fácil pela população. Vejam o que acontece. A bolinha vermelha representa uma pessoa doente, a amarela, pessoas vacinadas, e a verde, uma pessoa não vacinada. As pessoas vacinadas acabam funcionando como uma barreira, não deixando as doenças se proliferarem. Agora sim, já sabemos de tudo isso, mas do que as vacinas são compostas? As vacinas são compostas pelos agentes patogênicos, antibióticos, formaldeído, estabilizantes, conservantes e alumínio. É introduzido no organismo uma forma não infecciosa do vírus, ensinando o nosso sistema imunológico a reconhecê-lo e a combatê-lo no futuro. Os antibióticos combatem o risco de infecção bacteriana. Já o formaldeído inativa o vírus e desintoxica as bactérias. Os estabilizantes garantem a estabilidade e a eficácia de todos os componentes. Os conservantes são necessários para prevenir contaminações de bactérias ou fungos, tendo especial importância no caso das vacinas de multidoses. E, por fim, o alumínio fortalece a resposta do sistema imunológico ao vírus.
No Brasil, as vacinas são oferecidas de graça pelo SUS para todas as idades, desde o recém-nascido até os idosos. Como já falamos anteriormente, as vacinas são compostas geralmente por partes de vírus ou bactérias mortas. Algumas delas podem conter micro-organismos vivos enfraquecidos. Elas podem ser administradas por via oral ou por meio de injeções. Após a vacinação, a pessoa cria uma resposta de defesa que dura por longos períodos. Quando a pessoa vacinada entra em contato novamente com o vírus ou com a bactéria, ela já está preparada para combater esses micro-organismos, o que é feito por meio de anticorpos ou células de defesa. É como se o anticorpo grudasse no organismo invasor, impedindo-o de se multiplicar ou de causar infecções no corpo. Nós aprendemos bastante sobre a vacina, mas como eu disse no início da aula, nós vamos abordar 2 temas. Sei que vocês estão ansiosos, então vamos descobrir o que é, na verdade, o soro? O soro imunológico é uma preparação líquida que contém anticorpos prontos, capazes de defender nosso organismo contra toxinas de agentes infecciosos e venenos. O soro produz uma resposta muito rápida no nosso organismo. No entanto, ela é de curta duração. Por isso, os soros são utilizados em casos de emergência, quando não há tempo de esperar o próprio organismo produzir uma defesa. E como é produzido esse soro? Os soros são produzidos a partir de animais, sendo o mais utilizado o cavalo. Um exemplo de produção do soro é o antiofídico, que é compra o veneno de cobra. O primeiro passo é injetar baixas doses de veneno de cobra no cavalo, já que eles conseguem produzir grande quantidade de anticorpos contra a toxina do veneno. Depois, é coletado o sangue do animal. Devido ao seu tamanho, é possível retirar grandes quantidades de sangue sem fazer mal ao cavalo. E por fim, o sangue coletado é purificado para que sejam separados os anticorpos e seja produzido o soro imunológico. Existem diversos tipos de soros. Então vamos conversar um pouquinho sobre onde eles são produzidos e quais os principais tipos desenvolvidos aqui no Brasil. Os soros são produzidos no Brasil por laboratórios como o Butantan, a Vital Brasil, a Fundação Ezequiel Dias e os Centros de Produção e Pesquisa de Imunológicos, e são repassados para as Secretarias Estaduais de Saúde para serem utilizados nos casos de acidente com animais peçonhentos, tratamento de infecções e prevenção de rejeição de órgãos. O soro antiofídico ele é utilizado como antídoto quando uma pessoa é picada por uma serpente. Existem diferentes tipos de soro antiofídico, que são fabricados a partir do veneno de diferentes serpentes. Sendo assim, é importante capturar a serpente ou descrevê-la ao médico no momento da aplicação do soro, para que o profissional consiga escolher o produto adequado para aquela determinada espécie. Além dos soros antipeçonhentos, o Instituto Butantan também produz soros para o tratamento de infecções e prevenção de rejeição de órgãos. A maior parte desses soros é obtida pelo mesmo processo dos soros antipeçonhentos. A única diferença está no tipo de substância injetada no animal para induzir a formação de anticorpos. Outros tipos de soros seriam, por exemplo, o soro antitetânico, que é para o tratamento do tétano, o soro antirrábico, para o tratamento da raiva, o antidiftérico, que é para o tratamento da difteria, e, por fim, o soro antitimocitário, que é usado para reduzir as possibilidades de rejeição de certos órgãos transplantados. Conversamos bastante sobre os soros imunológicos e as vacinas. Agora vamos descobrir quais são as principais diferenças entre os dois. A vacina e o soro atuam para combater patógenos que possam causar doenças infecciosas. Porém, mesmo tendo objetivos semelhantes, possuem diferenças. O objetivo da vacina é induzir uma proteção de longa duração, que leve à produção de anticorpos pelo próprio organismo. É usada na prevenção de doenças com que possamos entrar em contato. Como são necessários pelo menos alguns dias para que o nosso sistema imunológico produza anticorpos e células de defesa, geralmente a vacina é indicada antes da pessoa entrar em contato com o organismo. É uma forma de imunização ativa. Já o soro, ele atua como imunização passiva, pois o seu objetivo é fornecer anticorpos já prontos
para que possam impedir que um vírus, bactéria ou mesmo um veneno de serpente ou escorpião causem sintomas na pessoa que já entrou em contato com esses agentes. Tanto o soro quanto a vacina estão diretamente relacionados à nossa imunidade e têm como objetivo combater um agente estranho que tem atacado o nosso organismo, mas a atuação dos dois é bastante diferente. Para saber quando cada um desses recursos deve ser utilizado, você precisa entender bem o funcionamento de cada um deles. Enquanto a vacina é utilizada em caráter preventivo, o soro é aplicado quando a pessoa já foi atacada pelo agente infeccioso, e essa é a principal distinção entre eles. Se você lembrar dessa diferença, certamente vai conseguir deduzir as demais. As vacinas se destinam a estimular a produção de anticorpos pelo organismo, para que, quando o agente ataque, o sistema imunológico já esteja preparado para se defender. Elas são fabricadas a partir de antígenos inativados ou atenuados, incapazes de provocar a doença, mas suficientes para estimular a produção de anticorpos pelo nosso próprio sistema imunológico. Dessa forma, quando o antígeno ativado entrar em contato com o nosso organismo, ele já estará preparado para atacá-lo antes que os sintomas da doença apareçam. O soro, por sua vez, já possui os anticorpos necessários para combater o antígeno. Ele é utilizado nos casos em que o tratamento precisa ser rápido, ou seja, quando não há tempo suficiente para aguardar a produção de anticorpos pelo organismo atingido. Em regra, o soro é produzido em mamíferos de grande porte, como por exemplo os cavalos, nos quais é injetado o antígeno contra o qual se pretende produzir o soro. Assim, o animal produzirá os anticorpos necessários para atacá-lo, como ocorre em nosso organismo quando nos vacinamos. E esses anticorpos são utilizados na fabricação do soro. Tanto o soro como a vacina, portanto, são produtos imunobiológicos, ou seja, produzidos a partir de organismos vivos. Mas, enquanto a vacina visa a produção de anticorpos pelo próprio agente infectado, imunização ativa, o soro apenas injeta no organismo atacado anticorpos já produzidos por outro ser vivo, imunização passiva. Por fim, o esquema no slide apresenta de forma sintética as principais diferenças entre os dois. Temos agora duas questões para revisar o conteúdo. Vamos ler juntos? Questão 1. Quando uma pessoa é picada por um animal venenoso, ela deve ir imediatamente para o hospital tomar soro. Por que ela deve tomar soro e não uma vacina? Marque a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A. Porque o soro faz com que nosso corpo produza anticorpos contra o veneno. Nós vimos que o que faz com que nosso corpo produza anticorpos é a vacina. Alternativa B. Porque a vacina é utilizada apenas em casos de emergência. Vimos, na verdade, que o que é usado em casos de emergência é o soro. Alternativa C. Porque o soro age mais rapidamente por já conter anticorpos prontos contra o veneno. Acredito que seja essa a resposta correta, mas vamos ver a alternativa D. Porque a vacina funciona apenas contra o vírus. Vimos que as vacinas são desenvolvidas com qualquer tipo de micro-organismo. Então, a resposta correta é a C. Vamos para a próxima questão. O sarampo é uma doença grave causada por um vírus. Atualmente, no Brasil, os casos de sarampo começaram a aumentar muito porque as pessoas pararam de se vacinar e então o vírus tem se espalhado mais facilmente. Assinale a alternativa correta. Vamos ler. Alternativa A. O aumento nos casos não está relacionado com a diminuição da vacinação. Acredito que está sim. O próprio enunciado diz que os casos começaram a aumentar porque as pessoas pararam de se vacinar. Vamos ler a alternativa B. Se a população voltar a se vacinar contra o sarampo, os casos da doença continuarão a aumentar. Não, se as pessoas voltarem a se vacinar, os casos começarão a diminuir, não aumentar. Alternativa C. Se a maior parte da população se vacina,
a doença não se espalha facilmente. Sim, essa alternativa está correta. Vamos ler a D? A vacina contra o sarampo não previne a doença, por isso pararam de tomá-la. Essa alternativa é mentira. A vacina contra o sarampo previne sim a doença. Então, a resposta correta é a C. Muito bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e qualquer dúvida, estamos aqui para tirar. Um beijo e até mais!